acaso você trava na hora de falar inglês porque você fica com medo de pronunciar alguma coisa errado, ou porque você não gosta da forma como você soa, ou até mesmo porque você acha que o seu sotaque é muito forte? Nesse vídeo a gente vai resolver esse problema. Senhoras e senhores, esse vídeo aqui tem como objetivo principal fazer com que você fale inglês com mais confiança. Então, se esse é o caso, fica aqui que você não vai se arrepender. Hoje nós vamos falar das maiores dificuldades dos brasileiros ao falar inglês. Porque, querendo ou não, gente, ter uma comunicação clara que seja eficaz é a base de qualquer coisa. Porque independe de qual seja o seu objetivo principal com o idioma, não importa se você queira aprender inglês para viajar, para fazer pesquisas, por conta da parte profissional, ou até mesmo para poder escutar as suas músicas, ir em show e assistir série. Caso você tenha acabado de chegar aqui no canal, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui em Los Angeles há quase 6 anos, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, dar um joinha nesse vídeo e também ativar o sino de notificações, porque nós temos vídeo novo toda terça-feira e lives às quintas. E pra gente poder falar de tudo que precisamos, a nossa aula vai estar dividida em 3 partes diferentes. Na primeira parte, a gente já vai falar sobre essas dificuldades de pronúncia que podem sim atrapalhar a sua comunicação. Na segunda parte, falaremos sobre dicas gerais para você melhorar sua pronúncia no inglês. E a terceira parte vai ser de atividades complementares que com certeza vão te ajudar a falar inglês com mais naturalidade. Podemos começar? Agora, só tem um problema. Tem gente que clicou nesse vídeo achando que ia diminuir o sotaque. E daí a gente tem a necessidade de falar da diferença entre pronúncia e sotaque. Bora esclarecer isso de uma vez por todas? Então é o seguinte, o sotaque é algo que você carrega com você por conta do lugar de onde você veio, da região, da cidade e tudo mais. Ter sotaque e carregar um sotaque não é um problema. Também não deveria ser considerado um erro. Te convido a assistir o react que eu fiz do Ayrton Senna, inclusive, que ele é uma grande referência de um brasileiro que, sim, tinha sotaque e não tinha nenhum problema de comunicação. Aonde que a pronúncia entra? A pronúncia entra quando há ruído, quando a comunicação não está clara, que daí sim é quando um som não condiz com a palavra. E um exemplo muito comum é de, ao invés de falar coffee, muitas pessoas falam cough. Cough. Coffee é café. Cough é tosse. Esse é um problema de pronúncia. Porque se você falar uma coisa, tem um significado. Se você falar outra, tem outro significado. E nosso objetivo aqui não é eliminar o sotaque, mas garantir que você vai estar falando inglês com mais tranquilidade depois de acompanhar e praticar com essa aula. Podemos começar? Então vamos lá. Então vamos falar sobre as 9 principais dificuldades de pronúncia dos brasileiros. Nossas dificuldades. Primeiro ponto. Som do TH, será que esse é um problema? Bom, é verdade que o som do TH não existe no português. Mas também é verdade que o som do TH pode ter pronúncias diferentes de acordo com a região e o lugar que você estiver escutando. E aqui eu tô me referindo a países que têm o inglês como primeiro idioma. Você pode ouvir o TH com som de F, dependendo de quem estiver falando com você. Mas a minha indicação para você que é brasileiro, assim como eu me esforçaria a entender o som do TH, já que o nosso objetivo aqui é ter clareza na comunicação e diminuir qualquer que seja o ruído. Então como que é a pronúncia do som do TH? É quando a gente coloca a língua entre os dentes e assopra. Só que não é assoprar de qualquer jeito. Ou você vai assoprar sem nenhuma vibração, que é o não vozeado, como é o caso de think, e tem o vozeado, que daí é a língua entre os dentes assoprando, porém com as cordas vocais vibrando. Those. Agora eu vou recomendar para que você assista essa aula específica sobre o TH, porque lá a gente fala outros assuntos dessa pronúncia. E por que eu trouxe o TH aqui, sendo que sim, existe uma variação de sotaque? Porque se você não tomar cuidado, você também pode falar palavras que você não quer. Como exemplo, think, de pensar. Se você pronunciar think com som de S, vira sink, que é pia. Mas sim, você pode escutar pessoas falando thank you ao invés de thank you. Então aqui é só um destaque, existe sim variação de sotaque, mas também é importante você desenvolver a confiança na pronúncia do TH. Uma das atividades que eu mais gosto para melhorar a pronúncia, além de cantar com música, falar em voz alta, gesticular muito bem, é criar trava-línguas. Como por exemplo, the thin thief thinks thoroughly about 33 things. Ou this is the theory that those theorists thought through. E você pode criar o seu também. Então, para você já ficar mais confortável com o som do TH, repita depois de mim. Think before you speak. Think before you speak. I saw 3 birds. I saw 3 birds. This is my favorite book. This is my favorite book.
ok? Segundo tópico, será que você está estendendo o som das palavras como deveria? Porque, por exemplo, em português, a gente tem a nossa acentuação. Isso mostra para nós algo que não existe no inglês. Porque assim, no português, a gente não tem exatamente uma marcação de quanto tempo dura cada pronúncia. A gente tem a questão da ênfase, da sílaba tônica, e inclusive temos um outro elemento que não existe no inglês, que é a acentuação. Mas no inglês, as vogais têm um tempo diferente. Isso muda tudo. Porque assim, por acaso você já se perguntou qual que é a diferença da pronúncia de ship e sheep, full and full, hit and heat, itch e beach, it e sheet? Pois é. Então, o que eu acho que é muito bacana levar em consideração, é claro, a gente tem que aguçar bastante o nosso listening, a nossa escuta, mas prolongue a pronúncia. Mesmo que no momento pareça meio exagerado, isso vai ser muito bom pra você. Então eu sempre brinco, né, que na praia é beach, então você esparrama a pronúncia, né? Beach. I like to go to the beach. She is sunbathing at the beach. Every summer I go to the beach. E não it. Mesma coisa a ovelha, né? Ela não faz um bé, que é mais longo. Lembra disso e lembra que ela é sheep. Ovelha, sheep, e não ship, que nem navio. Então sim, fiz algumas brincadeiras aqui, mas é para você ir associando. Como que você pode distinguir o som de palavras que são muito parecidas? Como que você pode alongar o que precisa ser alongado e encurtar o que precisa ser encurtado? Então vem treinar comigo. I saw a ship on the ocean. I saw a ship on the ocean. Look at that sheep in the field. Look at that sheep in the field. Número 3. Palavras longas são complicadas, mas não só elas. Onde será que é a parte mais forte? Onde será que está a sílaba tônica? So let's talk about word stress. Assim como a gente já falou um pouquinho, no português nós temos acentos, mas claramente não são todas as palavras do português que têm acento, mas mesmo assim a gente sabe onde está a sílaba tônica. Eu não tô falando nem de decorar oxítona, proparoxítona e etc. A gente cresceu ouvindo esse idioma, então para nós é mais natural. E no inglês, como é que fica? Pois bem, esse é um assunto delicado, principalmente para algumas palavras, assim como eu falei anteriormente, que são mais longas, que têm mais sílabas. A gente acaba colocando o stress da palavra, a sílaba tônica, onde a gente acha que é, por conta do português, mas nem sempre é onde a gente coloca. Então, palavras como development, technology, entrepreneur, a gente acaba se perdendo às vezes. Então a minha sugestão é para sempre quando você estiver inseguro com a pronúncia de alguma palavra, pesquise no Merriam-Webster, que é um dicionário online de inglês para inglês, tá? Ele não vai ter a tradução para português, mas lá é muito legal que você consegue ver a separação silábica e vai ficar aparecendo em cima um tracinho. Esse tracinho que antecede a sílaba ali é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Caso você ainda fique com dúvida, você também pode usar o T-Phonetics e fazer o mesmo processo. Adicionar a palavra que você está com dúvida, pedir a transcrição fonética e na transcrição fonética vai ficar aparecendo esse tracinho antes da sílaba que é a mais forte. Então, até eu já falei sobre isso no vídeo de Toxicity, que é a música do System of a Down, e as pessoas pronunciam o nome dessa música errado e elas não sabem. Toxicity é toxicidade e a sílaba mais forte é o toxi. Legal, né? Faz esse teste e depois você me fala se você gostou. Então, vem praticar comigo, repita depois de mim. Young entrepreneurs are changing the world. Young entrepreneurs are changing the world. This app is still in development. This app is still in development. Technology is changing the way we live. Technology is changing the way we live. Muito bem. Agora, essa é uma das minhas favoritas. Será que você não está adicionando som onde não tem? Nós temos esse costume, gente, porque em português a maioria das palavras terminam com som de vogal. Como, por exemplo, é muito comum, ao invés de falar book, nós falamos bookie. Ao invés de falar hot, nós falamos hot.
hot. E tem algum problema nisso? Isso, mais uma vez, pode emperrar um pouquinho a comunicação. E do que eu já vi os gringos falarem, eles acham bonitinho quem fala dessa maneira. Então, assim, se a gente tá num ambiente profissional, será que é legal ter o seu inglês interpretado como fofinho e bonitinho e sabe? Mais uma vez, isso é uma questão totalmente pessoal. Então, comece a observar a partir de agora. Você pode, inclusive, pegar as músicas que você tá usando para treinar a sua fala no inglês, as músicas que você mais gosta, e veja, como que as palavras estão terminando? Será que é big ou será que é biggie? Então, lembra que a gente estava esticando as vogais antes? Pois é, aqui a gente vai cortar, tramontinar as palavras sem adicionar som de vogal ao final. Então vem, repete comigo. And, think, big, short, truck, sound, book, hot, stop. Eu gosto, gente, de forçar o som do P no final das palavras. Stop. Job, start, friend. Claro, gente, forcei a pronúncia aqui do final, nós estamos aqui, ó, cortando, tramontinando e deixando muito claro esta pronúncia do final da palavra. Repetir as palavras soltas é o suficiente? Não. É um começo. O ideal mesmo é observar dentro das suas frases o que você está falando e também o que você está repetindo, até mesmo na sua prática de shadowing, tá? Ó, vamos esticar esse ouvido aí. Vamos praticar mais um pouquinho? Repete comigo. That's a great job. That's a great job. Great é outro. That é outra palavra. She helped her friend. She helped her friend. Ó, helped também é. Tranquilo? Maravilha! Agora vamos para o nosso quinto tópico. Esse é polêmico? Um pouquinho, por isso que eu já falei dele antes. Estamos falando sobre a pronúncia do ED, palavras terminadas em ED. Muita gente associa com ações no passado, né? Os verbos regulares no passado em inglês que terminam com ED. Show de bola, verdade, mas não são as únicas palavras que terminam com ED. E como eu já falei sobre isso antes, e também é uma aula que tem muito exemplo, bastante explicação, muito detalhadinha para vocês, vou deixar o link na descrição aqui embaixo para quem tiver essa dificuldade conferir, porque não existe somente uma pronúncia de ED, são 3. Tem o ED que tem som de D levinho, tem o ED que tem som de T forte e tem ED que tem som de ED. Vamos praticar junto para ver se você percebe isso, mas indico que você assista essa aula, beleza? Vamos lá. She walked home. She walked home. Você acha que é o quê? É um som de T, D ou ED ao final? He played soccer. He played soccer. We needed help. We needed help. E aí? Deixa os seus comentários aqui embaixo com o que vocês acham que é. Som de T, som de D ou som de ED, beleza? Então vamos agora para o nosso sexto ponto, a pronúncia do H. A letra H em português, na maioria das vezes, é silenciosa. Nós não pronunciamos. Aí a gente traz isso do português para o inglês, mas não se aplica. Sim, existem palavras em inglês que o H não vai ser pronunciado, como o caso de hour, hora, herb, que é erva, mas também a gente pode falar herb. As duas pronúncias são aceitas. Honest é outra palavra, de honesto. Mas de resto, as palavras vão ter o H como o rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse aqui é o som do H. Ha. E uma das primeiras palavras que a gente aprende em inglês é com esse som, né? Hi, hello, house, hospital, horse, helicopter. Tem muitas palavras que têm essa pronúncia. E às vezes é bem sutil, tá bom? Mas o que é interessante é a gente também comparar palavras que são parecidas, como o caso de eat e heat. Ok? E bom, se você já estuda inglês faz um tempinho, talvez essa questão de pronúncia não seja a sua. Mas vamos dar uma olhada na próxima. Vamos comparar agora o som do R no inglês com o som de H. Porque a gente já sabe que o som do H vai ser esse arranhado, né? É o meu R de quarta-feira, portão, porteira. Mas o R no inglês é o R de portão,
porteira, quarta-feira. Esse R enrolado. A gente dobra assim a língua para trás. Para quem é do interior do sul de Minas, por exemplo, ou até mesmo do interior de São Paulo, talvez tenha mais facilidade em produzir esse som. Como, por exemplo, car, car, your. A minha sugestão aqui é também trabalhar com tongue twisters, então com trava-línguas. Mas uma das formas mais úteis, na minha opinião, é quando a gente consegue unir palavras que começam com H e palavras que começam com R na mesma frase. Não os trava-línguas, mas frases que façam sentido para a sua realidade hoje. Como, por exemplo, she said hi and right after she left. E lembra que a gente falou que se a gente alongar ou não uma palavra, nós teremos duas pronúncias diferentes e duas palavras diferentes? É a mesma coisa aqui, como é o caso de rat, que é rato, e hat, que é chapéu. Ou até mesmo red, red, que é a cor, ou o verbo read no passado, com head, head, ok? Então, repita depois de mim. He has a red shirt. He has a red shirt. My head hurts. My head hurts. Ok? Vamos para a próxima. Aqui também é muito sutil e também talvez não seja o seu caso, mas é válido lembrar. Muitas pessoas levam essa questão do português, né? Que o nome Walter pode ser escrito com V, mas pode ser escrito com W. Então, isso é uma coisa que não dá pra gente levar pro inglês. Por quê? Esse som de V, V, V é o som do V mesmo. O W no inglês, ele vai ter um som de U. Então, V e U. Tem algumas palavras que o W vai ser silencioso, tá? Mas olha só que interessante essa diferença. Vest, vest, west. West. A gente tá falando colete e oeste. Oeste, sabe? Então, vest, west. Vine e wine. Vine, wine. Então, vine é videira e wine é vinho. Então, repita comigo. He went to visit his friend. He went to visit his friend. We love wild animals. We love wild animals. E claro que eu deixei o mais especial pro final, né, gente? Porque se não fosse isso, o que eu ia fazer? Vamos falar sobre a combinação R, L e, algumas vezes, com o D ainda, pra ser a cereja em cima do bolo. É muito comum a gente ter essa dificuldade de pronunciar esse som, porque parece que a gente tá engolindo a nossa língua. Essa que é a realidade. E nesse caso, nós temos palavras como world, girl, pearl, squirrel. Minha dica para você é separar essas palavras. Então, ao invés de tentar entender o som todo de uma palavra inteira, porque são palavras mais curtas, ao invés de ver world, separa, fala were, old, old, were, old, were, old, were, old, were, old, were, old, world. World, tá? Então você divide o som para ficar mais fácil de você praticar e vai aproximando, vai aproximando. E aí, gente, é tempo e prática, encontrar essas palavras em frase, ler em voz alta. Tempo e prática, aí a gente vai se acostumando com essa dinâmica. Então, repita depois de mim. The girl is smart. The girl is smart. That squirrel is fast. That squirrel is fast. E aí, deu pra praticar bastante? Camille, desculpe interromper, mas você esqueceu de falar do Connected Speech. É aquele negócio de juntar os sons, né, do jeito que os nativos falam, que aí tudo parece uma maçaroca sonora só. Você não vai falar disso? Não, gente, hoje eu não vou tratar de Connected Speech. Porque se você não usar o Connected Speech, isso não vai fazer com que as pessoas não te entendam. E eu até diria que esse é um assunto pra quem já tá no nível intermediário e avançado. Porque senão a gente tá colocando a carroça na frente dos bois. Então o que a gente tá fazendo aqui é trabalhando as bases. Essa, digamos assim, é a nossa primeira aula oficial sobre pronúncia. Se você quer uma aula sobre Connected Speech, deixe seu comentário aqui embaixo. Trazer esse assunto aqui não ia fazer muito sentido não, tá bom? Então deixa seu comentário aí. Maravilha! Então agora vamos falar sobre dicas gerais para você melhorar a sua pronúncia no inglês. A primeira questão é: ouça
com cuidado, prestando muita atenção, porque o que você ouve e a frequência do que você ouve vai ditar também para onde a sua pronúncia vai. Então, antes mesmo de mencionar a prática da fala no inglês, nós precisamos ouvir com cuidado. E existem várias formas diferentes de você melhorar também a sua escuta, o famoso listening no inglês, e tem esse vídeo aqui no canal que você não pode perder. E a gente também vai falar das principais dificuldades na escuta e o que fazer para solucioná-la. Segunda sugestão aqui é para você gravar a sua voz. Por mais que seja bem desconfortável no começo, vale a pena. E aqui a ideia principal não é você sair comparando a sua fala com a de outras pessoas, porque para quem está no começo do processo de aprendizagem, isso pode ser muito frustrante. A gente tem que pensar se nós conseguimos entender aquilo que falamos. E claro, se você tiver alguém com você que também fala inglês, que esteja estudando, você pode compartilhar esse áudio com essa pessoa. Terceiro ponto, o ideal seria uma prática diária. Muitas pessoas podem ouvir isso e já gerar uma repulsa, mas é o seguinte, quem falou que a gente precisa de 2 horas? Quem falou que a gente precisa de 1 hora inteira falando inglês? A gente tem que começar com aquilo que a gente consegue fazer. É que nem desenvolver o hábito da leitura. Você pode começar com 5 páginas e depois das 5 páginas você vai sentir vontade de ler mais, aí você vai para 10, depois vai para 15, depois vai para 20. E o que antes era impossível depois se torna algo natural. Então a fala no inglês é exatamente a mesma coisa. Se você falar para mim assim, Camila, eu até tenho uns 15 minutos, 30 minutos ou 5 minutos que seja para praticar o meu speaking, mas o problema é que eu tenho medo de alguém estar me escutando, alguém entrar no quarto na hora que eu estiver praticando, eu sou muito tímida, eu tenho vergonha, eu não gosto dessas coisas. Daí eu vou indicar que você assista esse vídeo aqui. Quarto ponto é para você observar como as pessoas falam, e aqui eu não tô falando de som, eu tô falando de movimento. Eu amo batom vermelho e eu não uso batom vermelho por conta disso, mas eu acredito que isso inclusive ajuda a vocês conseguirem identificar e observar mais o movimento que a minha boca faz quando eu estou pronunciando as palavras. Então fica a recomendação, observe como as pessoas falam. Seja a posição da boca, a posição da língua, porque dependendo do que você for querer dizer, né, vai precisar. E é isso aí. O quinto ponto é para quem já tá no nível intermediário e avançado, que é você se familiarizar e aprender aos pouquinhos o IPA, que é o International Phonetic Alphabet, que é o alfabeto fonético internacional. Ele vai te ajudar a associar os sons com os símbolos. Isso vai facilitar com que você entenda a diferença da pronúncia entre palavras muito parecidas. E aqui eu só tô recomendando realmente para quem tá no nível intermediário e avançado, porque para quem tá começando vai soar como se fosse um novo idioma. É muita informação de uma vez, tá, gente? Então por isso que eu tô indicando aqui para quem já tem mais contato com o inglês e já tem uma jornada aí com o idioma. E o sexto e último ponto é foque na comunicação. Nós falamos com outras pessoas porque nós queremos passar uma mensagem e, infelizmente, o que acontece é que a gente fica preso na forma e não na mensagem. E a forma é justamente, né, às vezes um cuidado excessivo com a pronúncia que mais te bloqueia do que te liberta. É também querer sair decorando todas as regras de gramática, porque se você errar um negocinho, você acha que a pessoa não vai te entender. E não é assim que a banda toca. Comecei esse vídeo falando, é muito importante sim ter uma comunicação clara e eficaz, mas cada coisa tem o seu tempo e a prática é indispensável nessa matemática. Claro, né? A gente não tá aqui pra fazer uma redução do seu sotaque, assim como eu também já trouxe esse assunto antes pra vocês. Tudo bem? Olha, se você não sair dessa aula pronto pra praticar e fazer tudo que eu tô te sugerindo, eu não sei o que vai fazer. Então bora falar das atividades complementares da aula. Será que tem alguma coisa a mais que você possa fazer? E a resposta é sim. Primeiro ponto, karaokê. Sabe quando você faz karaokê e você canta com seus amigos? Você pode adicionar no seu cronograma de estudos um momento karaokê focado em pronúncia. Você vai pegar todas as dicas compartilhadas nessa aula e vai procurar nessa música quais são os sons, aonde você tem que tomar mais atenção com a fala. E antes de começar, você dá uma olhada na letra, veja quais são os sons onde você já pode identificar para você tomar mais cuidado e vai praticar. Segundo ponto, você pode ir pra frente do espelho. Gente, ir pra frente do espelho pra falar inglês e observar como é que tá a sua boca, a sua postura, a sua confiança pra falar é tão desconfortável feito ficar ouvindo o seu próprio áudio em inglês. Eu sei disso, mas é muito bom. Porque uma vez que você treina se olhar no espelho falando inglês, você vai se sentir mais confiante e confortável, inclusive não só em inglês, mas também em português. Outra maneira de fazer isso também não é só olhando de frente pro espelho, mas também gravando vídeo. Também é
desconfortável, mas também vale a pena. Ponto número 3. Você pode pedir ajuda da inteligência artificial para ela desenvolver alguns diálogos com sons específicos que você tenha dificuldade. Sabe o que você pode fazer? Dá uma olhada na descrição dessa aula aqui. Eu deixei direitinho da forma que você pode pegar um Ctrl+C, Ctrl+V da sua dificuldade de pronúncia, você adiciona isso no ChatGPT ou em outra inteligência artificial feita a manos e pede para ela desenvolver esses diálogos. Daí você pode ler em voz alta e também, claro, se gravar. Ponto número 4. Sabe esses pontos que a gente falou sobre o H e o R ou até mesmo o V e o W? Você também pode pedir ajuda da inteligência artificial para ela trazer palavras que são parecidas, mais palavras do que eu trouxe aqui, se você sentir necessidade, se isso realmente for algo que tá te atrapalhando. Como eu sei que eu mencionei bastante inteligência artificial, fica aqui o alerta, tá? Cuidado para você não se enganar achando que tá aprendendo inglês usando inteligência artificial. Ela é uma ferramenta. E eu também fiz aula aqui no canal falando sobre como que você pode usar e compartilhei alguns prompts, inclusive. Aposto que você vai gostar. E eu quero saber se você ficou nesse vídeo até o final, então comenta aqui embaixo aquele emoji, sabe, de uma pessoa falando, deixa ele aí. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite esse momento, se inscreva aqui no canal, também já deixa o seu joinha e ative as notificações, porque toda semana vai ter pelo menos 2 conteúdos novos pra você. Sem contar os vídeos curtos que eu publico todo dia. Combinado, guys? So that's it, guys. Thank you for joining me today, and I hope to see you on the next one. Bye!